Olá, paz seja convosco. É um grande prazer mais uma vez estar aqui para trazer uma palavra de refrigério, uma palavra de perseverança, uma palavra de coragem e de fé aos vossos corações. Quero orar por você para que Deus possa te abençoar mais uma vez neste momento. Deus maravilhoso, Deus eterno e Deus soberano, estenda as suas mãos poderosas e milagrosas sobre a vida de todos os nossos ouvintes, os nossos amigos, e os abençoe. Prepare esses corações, essas mentes, ó Deus, para discernir, Senhor, a sua vontade para cada um dos teus filhos, que nesta hora te cultuam, nesta hora te adoram, nesta hora, ó Deus, precisam de uma palavra do céu para os seus corações. E eu te peço, ó Deus, trabalha nessas mentes, trabalha nessas vidas e faz um grande milagre, ó Deus, trazendo refrigério, vitória e esperança em cada coração. No nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero deixar uma palavra de reflexão para todos, mais uma vez, que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Lucas, capítulo 12, versículo de número 22 e versículos de número 23, uma palavra do próprio Mestre para os seus discípulos, para nós. Nós somos os discípulos de Cristo, nós somos os seguidores de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, e Cristo traz essa palavra de bonança, essa palavra de esperança, essa palavra de fé para todos nós, e eu quero fazer alusão a ela nessa hora, para que você que está me ouvindo aí, possa confiar, vencer o medo e confiar em Cristo, no Senhor ressurreto que nos conhece. Foi Ele que disse isso. Diz assim o texto bíblico. Lucas capítulo 12, 22 e 23. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Deus soberano, Deus eterno e Deus maravilhoso. Senhor, eu me alegro nessa palavra, porque quem disse foi o Senhor. O Senhor disse para os discípulos no passado, o Senhor diz para a igreja hoje, e o Senhor diz para aqueles que hão de se converter a Ti. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Te agradecendo pela revelação da Sua palavra, que traz bonança, descanso e paz aos vossos corações. Queridos, nós acabamos de ler um texto bíblico aqui, que o próprio Jesus de Nazaré, ele está ali diante dos discípulos. Creio eu que a multidão, creio eu que pessoas estavam do lado dele, preocupadas, desesperadas e com medo. E muito medo do que estava acontecendo, do que estava por vir. O ser humano natural, ele é precavido, ele faz previsões. Ele se prepara para o agora, ele se prepara para o amanhã, ele se prepara para o futuro. Normal, isso é normal. Isso é normal e isso é de uma pessoa inteligente. E Jesus de Nazaré, o nosso mestre amado, nosso mestre supremo, ele chega para os seus discípulos e ele fala para os seus discípulos, assim como ele fala para mim, ele fala para você: não tenha medo, não se preocupe. Quando você anda com Jesus de Nazaré, quando você anda com Cristo, quando Cristo anda com você e você anda com Ele, você não precisa se preocupar com os problemas dessa vida. Você não precisa se preocupar com as aflições dessa vida. Você não precisa se preocupar com os temores desse mundo, dessa vida. Jesus disse no texto bíblico para os seus discípulos, isso é tremendo: não vos preocupeis com a vossa vida. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Coloque o seu futuro nas mãos de Deus.
Ponha as suas esperanças em Deus. Jesus está dizendo isso nas entrelinhas da Bíblia. Confie nele, confie em mim, disse Jesus. Ponha a sua vida em mim, alicerce a sua fé em mim. Quando nós temos a nossa fé alicerçada nos nossos projetos, quando nós temos a nossa fé alicerçada nas nossas forças humanas, o medo vem. Nós temos o medo de perder a vida, nós temos o medo de perder as finanças, temos o medo de perder o cônjuge, temos o medo de perder a família, temos o medo de perder a nossa vida por causa de uma doença, de uma pandemia, de uma peste, por causa de uma tribulação, por causa de uma luta. Isso porque nós estamos com a nossa fé em nós mesmos, estamos com a nossa fé nas nossas próprias forças, mas o texto bíblico aqui, ele diz que Jesus é quem está dizendo. Se Jesus está andando com os discípulos, se Jesus está presente na vida dos discípulos, eu quero que você preste muito atenção nisso. Ele está dizendo, não temas. Ele está dizendo, não tenha medo, confie em mim, tenha fé em mim, não tenha medo da sua vida, não tenha medo de perder a sua vida, não tenha medo dos problemas que a vida apresenta para a gente, não tenha medo das aflições diárias. Ele está dizendo que ele é maior, ele é tremendo, ele é maior do que a vida, ele é maior do que as lutas, ele é maior do que a pandemia, ele é maior do que as doenças, ele é maior do que as enfermidades. Se você está andando com ele, a palavra nesta hora é essa aqui, ó. Não temas, não se preocupe, descanse o seu coração em Deus, descanse o seu coração em Cristo, porque se você precisa, no texto bíblico é maravilhoso, se você precisa de alimento, ele vai providenciar, se você precisa de saúde, ele vai te dar, se você precisa de livramento, ele vai te dar um livramento, se você precisa de uma restauração, ele vai te dar. Se você precisa de alegria que nunca mais você teve, ele vai te dar. Se você precisa de um cântico de louvor nos seus lábios, de um hino de adoração a Deus, nunca mais você cantou somente lamentando, chorando, pranteando, Deus tem isso para você. Se você colocar a sua vida nas mãos dele. Ele disse aos discípulos, se você está andando comigo, se eu estou andando com você, não se preocupe com a sua própria vida. Não se preocupe com o que você vai comer, não se preocupe com o que você vai vestir, porque ele é poderoso para providenciar, para entregar e para abençoar aqueles que têm uma fé genuína nele, aqueles que têm uma fé original nele, aqueles que têm uma fé que não tem margem de dúvida nele. Ele garante aqui, não se preocupe com a sua própria vida, não se preocupe com o que você vai comer, não se preocupe com o que você vai vestir. Coloque, ponha a sua fé exclusivamente nesse Deus poderoso, nesse Deus maravilhoso que ensinou aos discípulos, ensinou a multidão e nesta hora está me ensinando e nessa hora está te ensinando o caminho de vencer o medo, o caminho de vencer na vida, o caminho da sua vitória é Jesus Cristo de Nazaré. A sua fé está alicerçada nele. Deus te abençoe, Deus te guarde e eu quero orar por você para finalizar este momento maravilhoso. Amado e soberano Deus, eu oro pela vida desse irmão, dessa irmã, desse amigo, desse simpatizante, e eu te peço que o Senhor possa restituir tudo que foi perdido. Se ele colocar a fé piamente no Senhor agora, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso para fazer o sobrenatural acontecer. Ó Deus, abençoe a todos, no nome de Jesus de Nazaré, um grande abraço, paz seja convosco e até a próxima.